Pessoal, a gente vai falar agora sobre características dos contratos administrativos na semana 6, dia 2, ok? Essas características nós estamos adotando aí o que a professora Maria Silva Zanella de P traz nos livros dela, ok? Então, primeiro que ela vai falar, presença da administração pública como poder público. Então, nos contratos administrativos, o poder público encontra-se em posição de verticalidade, ou seja, de supremacia no uso de prerrogativas públicas. O que significa isso? Perante o particular, de tal sorte a fazer uso de conjunto de poderes de comandos unilaterais. O que significa isso? Significa que a administração pode, de forma unilateral e em algumas situações, está alterando o contrato para melhor adequação ao interesse público, certo? Nós vamos ver essas cláusulas exorbitantes aí quando nós estivermos vendo aí especificamente sobre esse item, tá? Mas exemplo, você contratou com um particular por meio de uma licitação, fez um contrato administrativo e agora durante a execução do contrato você verificou que você não precisa, vamos supor que está falando sobre prestação de serviço aí de terceirização. No decorrer do contrato, quando estava na metade da execução do primeiro ano desse contrato, você constatou que dos 100 postos que você está utilizando, que você contratou na realidade inicialmente, desses 100 postos, agora você não precisa de todos. Você pode diminuir quantos por cento? Até 25% dele, sem a necessidade da anuência prévia da contratada, ok? Então você é um comando aí unilateral que está prevendo aí a autora, ok? Aqui, continuando, então ressalte-se porém que a simples presença da administração em um dos polos da relação contratual não é suficiente para caracterizar então o pacto como sendo de direito público ou privado. Enfim, os contratos administrativos ou contrato de direito privado. Então, o que caracteriza no essencial um contrato da administração como sendo administrativo, que é o que nós estamos estudando, é o conjunto de normas prevalentes de regência, ou seja, o regime jurídico predominantemente deve ser de direito público, certo? Então, quando você contrata pela 8666, normalmente você vai ter então as regras aí do contrato administrativo, então que ele vai ter aí a predominância do direito público, ok? Então vai ser um contrato que será administrativo típico, ok? Se for de direito privado, será um contrato de direito privado da administração pública, mas normalmente os contratos são os contratos regidos pela 8666, então são os contratos administrativos, então são o que? Sob a égide do regime jurídico do direito público, ok? Então é isso que é estudado, é isso que normalmente vai cair em prova aí, são os contratos administrativos. Finalidade pública. Finalidade pública significa o quê? Que não existe outra a não ser o que? O atendimento do interesse público, ponto, só isso, perfeito? Obediência às formas prescritas em lei, ou seja, qual é o rito, quais são a forma, qual é a essência do contrato, o que tem que ter, o que não deve ter, quais são o atendimento necessário para que você tenha um contrato administrativo legalmente instituído. Então ele vai ter o que? Primeiro, vai ter que ser lavrado nas repartições públicas quando não escriturados publicamente. Então, em regra, você vai fazer na administração pública, depois você vai fazer o que? A publicação deles em Diário Oficial da União. Vai ter regra para você publicar? A gente vai ver isso. Que até o 5º dia útil do mês subsequente e não pode ultrapassar 20 dias aí. Mas a gente vai ver com calma isso aí. Vedados os contratos verbais, em regra, contrato verbal não pode, tem só um caso que é o que?
como que é previsto, um contrato verbal que não extrapole a R$4.000 aí. Então é o contrato lá de suprimento de fundos, nós vamos ver com calma também isso aí. Quando realizados por meio de instrumento hábeis, exemplo, termo de contrato, que é o normal, carta contrato, do carta convite, nota de empenho, certo? Então aqui uma nota de empenho pode substituir aí um contrato, certo? Onde está previsto isso? No artigo 62 da Constituição, artigo 62 da Lei 8666, ok? Autorização de compra ou dentre outros. E por fim, temos que ter o que? As cláusulas necessárias, ou seja, regulamentares e as financeiras, perfeito? Então aí está aí a forma prescrita em lei, a forma de contrato essencial que deve ter esses passo a passo aqui, tem que estar atendidos aí. Procedimento legal. Cada procedimento de contratação tem a sua peculiaridade, ou seja, um conjunto de regras próprias, certo? Então cada parte aí do procedimento tem um conjunto de regras próprias e vão estar prescritas aí em lei. Caminhos distintos para alcançar o resultado final de seleção da proposta mais vantajosa. Portanto, não basta o simples consentimento das partes, é necessário que se observe os certos requisitos internos e externos. O que significa isso? Que não adianta alguém vir me oferecer um preço da China para contratar com a administração. Por que não basta isso? Porque tem que seguir o rito, certo? O rito da licitação. Então tem que ser seguida aqui a fase interna, que é a definição do objeto, recursos hábeis, constituição do processo. Tem que ter a fase externa, audiência pública, quando for o caso, instrumento da convocação, que é o edital, ou carta convite, recebimento da documentação de propostas, habilitação e julgamento, homologação e adjudicação. Ou seja, o fornecedor que quer ser contratado pela administração, não basta ele ter um preço bom, certo? Ele vai ter que ser consagrado aí o vencedor no término aí do procedimento licitatório, perfeito? Então, por que eu estou dizendo isso? Mas se for o critério menor preço, mas ele vai ter ainda o que? Vai ter a situação aí da habilitação dele, certo? Habilitação aqui que vai estar antes aí da abertura da proposta, aí no caso das licitações que tem aí são regidos pela Lei 8666, ok? Pela 10.520 temos primeiro a proposta, depois a habilitação só da empresa que é a vencedora, ok? Mas daqui nós temos o que? Estamos falando da fase externa, estamos falando dos contratos, estamos falando normalmente aqui de quem dá Lei 8666. Então nós vamos ter o que? Esses procedimentos. Então veja que na fase da habilitação pode ser desclassificada uma empresa que poderia ter o menor preço, certo? Mas que a fase da habilitação é uma fase que está dentro do procedimento total aí que é a licitação. Então não basta ter o menor preço, mas ele tem que estar aí com a documentação em dia, por exemplo. Então não adianta, por exemplo, ele estar com menor preço, mas você vai verificar ele não paga o imposto dele, ou seja, então por isso que ele tem um menor preço. Então não é uma proposta vantajosa para a administração, ok? Continuando, natureza de contrato de adesão. Tem natureza de contrato de adesão. O que é um contrato de adesão? Que a outra parte não tem como alterar, certo? Exemplo, você vai numa telefonia fixa ou telefonia móvel, principalmente a móvel hoje em dia, e vai lá contratar uma linha telefônica, perfeito? Ele vai te dar um contrato para você assinar. Aquele contrato é de adesão. Se altera, você pode alterar uma cláusula. Eu não concordo com essa cláusula, não concordo com aquela outra. Então você não vai sair com a linha em seu nome, certo? Contratada. Por quê? É um contrato de adesão. Ou você aceita ou você não aceita, perfeito? Então, a natureza, segundo a professora aí, ela vai dizer que tem essa natureza de contrato de adesão, porque ao você divulgar aqui nessa fase, aqui na fase externa, o instrumento da convocação,
Aqui dentro vai estar quem? A minuta do contrato. E aqui, que nessa fase ali, então, né, nesse momento que o licitante vai ter a possibilidade de estar lendo esta minuta para ver se ele atende às necessidades, se ele concorda com o que está previsto no contrato, certo? Concordou, ele vai para a licitação. Então, por isso que tem essa natureza de contrato de adesão, perfeito? Então, veja, de regra, todas as cláusulas contratuais são desenhadas pela administração. Então, essa é a regra. Quer dizer, não, aliás, são regras fixadas unilateralmente, cabendo a contratada apenas a assinatura aderente aos termos do contrato, perfeito? No entanto, a adesão pelo particular não afasta o caráter da comutatividade do contrato, comutatividade, reciprocidade das obrigações, ok? Então, isso continuará existindo. Então, as obrigações e direitos previamente ajustados. Então, direitos e obrigações previamente ajustados são chamados aí de caráter sinalagmático. Esse caráter sinalagmático é utilizado muito aí no direito do trabalho, ok? Coloquei aí também porque às vezes pode cair uma questão aí por causa desse nomezinho e você vai pensar, caramba, o que é isso? É direitos e obrigações do contrato. Em síntese, então, fica preservada a natureza comutativa do contrato de maneira a permitir a equivalência intrínseca entre as prestações e a reciprocidade das obrigações. Então, apesar de ser um contrato de adesão, ter a natureza de um contrato de adesão. Se colocar que é um contrato de adesão, na tua prova vai estar errado. Ele tem a natureza de um contrato de adesão, tá? Em linhas gerais, praticamente é a mesma coisa, certo? Mas você não pode dizer que é a mesma coisa, que é parecido, ok? Então tem a natureza de contrato de adesão. O que mais? O que é importante aqui para falar para vocês a respeito disto? Aqui, tá? Apesar então ele ter essa natureza de contrato de adesão, ele vai ter então o que? As regras, essas regras, por fim, vai ter as obrigações, né? Como a gente já falou, as obrigações não só do contratado, mas do contratante, que é a administração pública, mas também da contratada. Então, ou seja, o contratante também vai ter obrigações, certo? Dentro ali do contrato. Então, apesar de ser um contrato de adesão, a administração pública ter na natureza de contrato de adesão, melhor dizendo, a administração pública ela também vai estar vinculada ao contrato e vai ter que aí honrar com as obrigações nele prescritas, ok? Quais são as obrigações? Por exemplo, obrigação de pagamento até o 5º dia útil, certo? Depois ou depois do recebimento da prestação do serviço ou do objeto, 10 dias, 5 dias, 15 dias, a depender do valor, a depender do que tiver escrito aí, ok? O que mais? Franquear acesso às instalações para que ocorra então aí a execução do serviço, perfeito? Então vai ter algumas obrigações aí da contratante aí também, ok? Natureza de contrato de adesão ainda. Nem todos os contratos são de adesão. Por exemplo, os contratos celebrados pela administração, como são contratos de seguro. Então veja, apesar de ter natureza de contrato de adesão, eles não são contratos de adesão, ok? Agora, nós temos os contratos que a administração firma com particulares, que eles são sim de adesão? Resposta: temos. Olha só, exemplo, contrato de seguro ou contrato de financiamento, são contratos semipúblicos, eles são contratos de adesão. Então, as cláusulas são padronizadas pelas instituições particulares
competindo então ao poder público a adesão ao contrato padrão estabelecido pelo particular, sem entendê-las convenientes. Perfeito? Então, novamente, contratos administrativos têm a natureza de contrato de adesão, mas não são contratos de adesão. A administração, ela firma contrato de adesão? Sim, firma contrato de adesão. A exemplo, contratos de seguros, contratos de financiamentos, que vem já padronizado pelas instituições, e cabe então aí ao poder público aceitar ou não, ok? Atendê-las se for conveniente. Perfeito? Temos mais alguns contratos de adesão? Sim, o Correio firma contrato de adesão, a SEB, CAESB e etc, ok? Natureza Instituto Personae. O que é isso? É o Instituto Personae, que significa que em tese o particular vencedor da licitação, o que melhor comprovou as condições de contratar com a administração, devendo portanto ser o responsável pela execução do contrato. Ou seja, ele vai ter o que? É um contrato com uma pessoa jurídica, certo? Então é com aquela pessoa que eu contratei, perfeito? Não é um contrato personalíssimo, certo? Poderia ser um personalíssimo, mas aqui na frente eu coloquei o personalíssimo, tá? Então o Instituto Persona significa o que? Administração pública fez a licitação e uma pessoa jurídica A ganhou essa licitação. Então o contrato vai ser com quem? Essa PJA. Então vai ser o que? Vai ter uma identificação, certo? Significa isso. Significa que um particular que comprovou as condições de contratar com a administração, esse daqui vai ser o responsável pela execução do contrato, certo? Então vai ser um contrato aí nominal, certo? Por que eu não falei que é personalíssimo? Por quê? Porque temos essa seguinte situação aqui, ó. O legislador admite a subcontratação, mas de forma que parcial. O que é uma subcontratação? A subcontratação, exemplo, nós temos aí contratos de locação de veículos com motoristas para atender região centro-oeste, por exemplo. Então nós temos lá uma empresa, a empresa que ganhou a licitação é a empresa J, supor. Quando ele atende o que é o centro-oeste, mas ele tem sede em Brasília, eu vou precisar de um carro lá em Goiânia, certo? Vai ter um carro lá em Goiânia e essa empresa constatou que ele não tem como mandar um carro para lá e vai fazer o que? Uma subcontratação com uma parceira aqui em Goiânia, certo? Para atender aí a demanda da administração. Nesse caso, para ele fazer isso, tem que estar previsto no edital que é possível a subcontratação, perfeito? Só que qual é o problema a respeito disso? Qual é a condição, melhor dizendo? A condição que se der algum problema aqui, ó, essa empresa aqui, a empresa F, se der algum problema na execução do contrato com essa empresa F, de quem que eu vou cobrar? Da empresa J, ok? Ela é responsável. Eu nem converso com a empresa F, apenas com a empresa J. Então, isso sem prejuízo da responsabilidade legal e contratual do particular contratado, ou seja, a nossa empresa J, no nosso exemplo aí. Perfeito? Então, o artigo 72 vai falar que admite-se a subcontratação de forma a permitir que o cometimento de obras, serviços ou compras a outra empresa que não originariamente contratada, desde que devidamente autorizada pelo contratante, ok? Então tem que estar previsto no edital essa possibilidade. Se não estiver previsto, não pode. Perfeito? Continuando ainda.
que a lei prevê então a possibilidade de contratos personalíssimos. Agora, os contratos personalíssimos, eles não podem ser subcontratados. Então, não faculta a subcontratação. Exige-se a execução direta do contratado. Exemplo, parágrafo 3º do artigo 13, que vai falar sobre os serviços técnicos especializados. Então, olha só. A empresa de prestação de serviços técnicos especializados que apresenta uma relação de integrantes de seu corpo técnico, então apresenta uma relação em procedimento licitatório ou elemento de justificação de dispensa ou inexigibilidade de licitação, ficará obrigada a garantir que os referidos integrantes realizem pessoal e diretamente os serviços do objeto contratado. Perfeito? Então, eu não posso, por exemplo, utilizar de serviços técnicos especializados. Por exemplo, contratei alguém por meio de inexigibilidade de licitação, ele me apresenta lá o currículo de uma pessoa que tem um currículo desse tamanho assim, ó. Ok? E aí, quando vai ministrar, por exemplo, o curso, pegou uma pessoa que tem um currículo assim, ó. Pode? Pode isso, Arnaldo? Não, não pode. Então, esta pessoa aqui que foi apresentado o currículo, ela que vai executar o serviço, ok? Então, esse aqui é um contrato personalíssimo, não faculta a subcontratação, perfeito? Então, por isso que a diferença que Instituto Personalíssimo ou Instituto Persona. Então, Instituto Persona, posso subcontratar, mas eu contratei com o J aqui, ele é o responsável, perfeito? Então pode subcontratar, mas ele sempre vai responder. E no Instituto dos Contratos Personalíssimos eu não posso subcontratar. Então essa aí é a regra. Qual mais outra situação? Na subcontratação não retira o caráter persona, caráter Instituto Persona e do contrato, e também não se confunde com a suberrogação, certo? Então o que é a suberrogação? Aqui é suberrogação, não é a subcontratação. A subcontratação a gente acabou de ver aí, e vimos que não acarreta a exoneração da responsabilidade da contratada matriz. Suberrogação funciona de sentido diametralmente oposto, isto é, os encargos e direitos da contratada originária são transferidas para a suberrogada. Qual um exemplo? A empresa J, certo? Que a gente trouxe lá. A empresa J, ela foi absorvida aí pela empresa M, certo? A empresa M comprou a empresa J. Então agora todos os contratos passaram para a empresa M. Então esse contrato aqui vai ter o que? Uma subrogação. Pode isso? Pode. Perfeito? Então agora os encargos, os direitos da contratada originária são transferidos para a subrogada à empresa M. Perfeito? E assim nós terminamos mais uma aula. Na próxima a gente vai falar algumas coisas ainda que sobrou desse material, pouca coisa, a gente vai dar no máximo uns 10 minutinhos aí, beleza? Um abraço, até breve.